Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos atos mais fundamentais da fé cristã, que é o batismo. Mas e se a forma como ele é feito, sabe, as palavras exatas que são ditas, e se isso mudasse completamente o significado dele? Pois é, vamos explorar aqui uma perspectiva que argumenta exatamente isso, focando no poder de ser batizado especificamente em nome de Jesus. E olha, tudo começa com uma pergunta. Mas não é uma pergunta qualquer, não. É uma pergunta dramática, feita por uma multidão lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Eles tinham acabado de ouvir uma pregação que mexeu com todo mundo. E com o coração realmente tocado, eles buscaram uma direção clara. Essa urgência toda prepara o terreno para uma resposta que é considerada, absolutamente fundamental. Certo. Então vamos entender o contexto. Depois da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta e prega para aquela multidão. E as palavras dele, gente, elas caem como uma bomba. Elas impactam tantos ouvintes que criam uma necessidade imediata de saber, ok, e agora? Qual o próximo passo para a salvação? A pergunta deles não era teórica, era um grito por uma ação. E aqui está a resposta, direta, reta. A resposta de Pedro, que é o coração de todo este argumento. A instrução é muito, muito específica. Ser batizado em nome de Jesus Cristo. E é essa frase que a gente vai desvendar agora. Mas espera aí, o que exatamente significa ser batizado em nome de alguém? A chave para entender esse argumento não está só no ato de entrar na água, mas nessas palavras específicas. Elas são apresentadas como a chave que destrava todo o poder por trás desse mandamento. E para entender isso, a gente precisa olhar para a palavra grega original para nome, que é ônoma. De acordo com essa interpretação, ônoma é muito mais do que um simples título ou um rótulo. A ideia é de ser completamente imerso em tudo que Jesus representa, a autoridade dele, o caráter dele e todo o seu poder. Então o ponto crucial é este. Com essa interpretação, o batismo deixa de ser visto só como um símbolo externo. Ele se torna um ato fundamental de submissão. É uma declaração de que a pessoa está de fato se colocando debaixo da autoridade e do governo de Jesus Cristo. Ok, mas quais são os efeitos diretos desse ato de obediência? O texto que a gente está analisando conecta o batismo em nome de Jesus a duas promessas muito específicas e poderosas que foram declaradas lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. O que a gente vê aqui é uma sequência bem clara de causa e efeito. A ação, que é se arrepender e ser batizado no nome de Jesus, leva diretamente a dois resultados divinos. Primeiro, o perdão dos pecados, e segundo, o dom do Espírito Santo. Esses três elementos são apresentados como inseparáveis, uma coisa ligada à outra. E o argumento não se baseia em um único versículo, não. A fonte que estamos analisando cita outras passagens para reforçar a ideia. Em Romanos, o batismo é ligado a morrer para o pecado. Em 1 Pedro, é um apelo por uma consciência limpa. E olha que interessante, em Atos 19, tem um exemplo prático de pessoas que foram rebatizadas especificamente no nome de Jesus para só então receberem o Espírito Santo. Agora a gente vai entrar na parte talvez mais distinta desse argumento. A afirmação sobre como todos os batismos no livro de Atos foram realizados. A análise aqui se concentra em encontrar um padrão, um jeito consistente na prática dos apóstolos. Este slide mostra, em ordem, os exemplos de batismo no livro de Atos. O argumento da fonte é que, em cada um desses casos, a fórmula usada é sempre em nome de Jesus Cristo ou do Senhor Jesus. O ponto levantado é que não há menção da fórmula trinitária em nenhum desses registros. E é aqui que surge uma tensão teológica. De um lado, a gente tem a prática consistente registrada em Atos. Do outro, a instrução direta de Jesus em Mateus, que é conhecida como a Grande Comissão. Como é que se concilia essas duas passagens que parecem diferentes? A interpretação oferecida para resolver esse dilema é a seguinte. Jesus não estaria ditando três títulos diferentes, mas se referindo a um único nome, ou seja, uma única autoridade, que engloba o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse nome singular, segundo essa visão, é Jesus. Portanto, batizar em nome de Jesus seria o cumprimento exato da ordem de Mateus. Então, com base em todos esses argumentos, a análise conclui com uma chamada para a ação. Não é só uma discussão teórica, não. É um desafio prático para quem lê, baseado na conclusão lógica de toda essa interpretação. E aqui estão os passos concretos que a fonte incentiva. O apelo é para um estudo pessoal das Escrituras, para que cada um veja por si. Depois, buscar o que o texto define como o batismo bíblico. E, finalmente, viver as consequências dessa obediência,
testemunhar e viver uma vida cheia do Espírito. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Uma pergunta que vai além do contexto religioso. A questão central que essa análise levanta é sobre o poder das palavras, das fórmulas. De que maneira a forma como a gente realiza um ato define a sua autoridade e o seu verdadeiro significado. Fica aí a reflexão.